Nós estamos então inaugurando essa série Os Caçadores da Arca nesse canal. Bem-vindo ao canal Ricardo e a Palavra. E nós estaremos comentando hoje no livro de 1 Samuel, no capítulo 4. Então, o livro de Samuel, no capítulo 4, há uma narrativa da guerra que aconteceu entre os filisteus, que no hebraico significa invasores, povos invasores. Nós temos algum conhecimento sobre quem eram os filisteus que habitavam nessas regiões de Gate, Asquelon e outras regiões. Na época a gente ouvia falar do rei Aquis, que era o rei dos filisteus. Era um povo muito forte, que eram hábeis na guerra. E a Bíblia diz que então que eles se reuniram na batalha contra Israel. Isso no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, você pode acompanhar. Nesta batalha houve então a captura da arca pelos filisteus, porque nesta batalha os filhos de Israel perderam esta batalha. Então nós temos que notar que na primeira vez que houve esta guerra, no capítulo 4 de 1 Samuel, os filhos de Israel, os hebreus, eles perderam esta guerra em mais ou menos, você vai ler assim: veio a palavra do Senhor a todo Israel, os filhos de Israel saíram a peleja contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Efeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Então, primeiro houve uma derrota dos filhos de Israel. Então, eles tiveram a seguinte ideia. Eles disseram: bom, acredito que nós perdemos esta batalha, porque nós estamos guerreando sem a arca. Então, vamos trazer a arca do Senhor para o campo de batalha. Porque com a arca do Senhor no campo de batalha, certamente nós venceremos esta guerra. E foi isso que fizeram. Mandaram trazer a arca do Senhor, que estava no tabernáculo, aos cuidados do sumo sacerdote Eli. Samuel também estava. E mandaram trazer a arca para o campo de batalha. Quando o Israel viu a arca no campo de batalha, a Bíblia diz que foi um alvoroço muito grande. A terra toda estremeceu devido ao alvoroço, e até os filisteus, você vai ler o relato ali no capítulo 4, a Bíblia diz que os filisteus ficaram com medo, porque eles diziam que essa é a arca do Senhor, o Deus que fez grandes prodígios no Egito. Mas mesmo assim eles resolveram guerrear contra Israel. E a Bíblia diz, no capítulo 4 ainda, que foi grande a derrota. No versículo 10 diz: então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. E fugiram cada um para a sua tenda. Foi grande a derrota, foi tão grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Foi tomado a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Aí a gente entra nesse capítulo, a gente fica se perguntando: mas a arca do Senhor não estava ali com os filhos de Israel, e a arca do Senhor não representava a presença de Deus? A verdade é que neste momento, no capítulo 4, a gente vê que os filhos de Eli, Ofni e Finéias eram pessoas que não estavam procedendo corretamente aos olhos do Senhor. Eles estavam profanando até mesmo a oferta que traziam para o templo. Eles colocavam o garfo, a Bíblia diz que era um garfo de 3 pontas, e pegavam a carne para eles, a carne do sacrifício. Eles possuíam as mulheres
que ia oferecer sacrifício, era grande o pecado deles. E Eli, o pai de Ofni e Finéias, como era um homem já idoso, e a pessoa, à medida que vai ficando idosa, ela vai ficando menos agressiva, menos dogmática, digamos assim, meio que fazia vistas grossas ao pecado dos seus filhos Ofni e Finéias, que serviam no templo. Então, muito embora eles tinham o símbolo da presença de Deus, nesse tempo Israel também adorava ídolos, Astarote. A Bíblia diz no capítulo 7 que Samuel vai inclusive exortar ao arrependimento. Israel tinha a arca, estava com a arca, porém o seu coração estava longe de Deus. Então, nessa guerra que houve no capítulo 4, muito embora houvesse aquele alvoroço da arca do Senhor, porque simbolizava a presença de Deus, mas Deus já não estava no meio deles. Inclusive, quem foi levar a arca foi Ofni e Finéias, pessoas que profanavam o templo. Ali os filhos de Israel estavam sendo arrogantes, eles achavam que o símbolo de Deus era a presença de Deus. Eles acharam que pelo fato de eles estarem carregando o símbolo da presença de Deus, eles teriam uma vitória garantida no campo de batalha. Mas eles tinham o símbolo da presença de Deus, mas eles não tinham mais a presença de Deus. Eles achavam que por terem a arca, eles derrotariam facilmente os seus inimigos. Eles achavam que por eles terem a arca, eles não precisavam servir a Deus com interesse de coração, porque os seus inimigos iriam ver a arca, iriam se intimidar tanto. A Bíblia diz que os filisteus ficaram intimidados, mas mesmo assim eles guerrearam contra Israel e venceram Israel. Não é porque o diabo está com medo de você que ele vai deixar de lhe atacar. Você vê o contraste no capítulo 7. No capítulo 7, ainda no livro de 1 Samuel, há novamente uma batalha entre os filisteus e Israel. Nesse ponto, a arca do Senhor já foi tomada. Neste momento da história, o Eli, que quando ouviu que a arca do Senhor foi tomada, caiu, quebrou o pescoço, que ali significa uma quebra de governo, uma mudança de governo. Ali nesse momento, no capítulo 7, os filhos de Eli, Ofni e Finéias já foram mortos no campo de batalha. A Bíblia diz que há novamente, depois de muitos anos, uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Os filisteus haviam tomado muita cidade de Israel, eles estavam muito mais fortes. E dessa vez, quem estava com medo dos filisteus era o povo de Israel. Você vai ver no capítulo 4 que quem estava com medo do povo de Israel eram os filisteus. Israel estava arrogante, olhando para o seu exército. Nós temos a arca do Senhor, nós temos o exército, nós somos, né? No capítulo 7, não. No capítulo 7, o povo diz para Samuel: não deixe de orar por nós. Os filhos de Israel, no capítulo 7, a Bíblia diz que eles estavam com medo. Olha só, capítulo 7, versículo 8 de 1 Samuel. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Olha a diferença de mentalidade. Agora eles estão dependentes do Senhor. Agora eles estão até com medo dos filisteus. E a Bíblia diz que enquanto Samuel sacrificava, Deus interviu no campo de batalha. E a Bíblia diz que Deus bradou. Algumas versões diz que desceram raios, que desceram trovões, ou talvez que a terra se abriu. A verdade é que Deus interviu de maneira poderosa. E Samuel diz, aquele versículo que nós bem conhecemos: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel versículo 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse ponto, Israel já estava dependente de Deus, não era mais arrogante, não estava mais pensando que nem a arca mais eles tinham, mas eles tinham a confiança no Deus eterno.
Eles haviam deixado os seus deuses, eles haviam deixado os seus ídolos, eles haviam se arrependido e decidido confiar em Deus. Agora eles não tinham mais a arca como um símbolo, eles sequer tinham a arca, mas eles tinham o mais importante, que era a dependência de Deus, que era a presença de Deus no coração deles. E por causa disso, eles venceram esta guerra. Tem muitas pessoas que têm o símbolo de Deus, mas não têm a presença de Deus. Tem a arca de Deus na sua casa. Não adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 91, não adianta ficar carregando isso, carregando aquilo. O que adianta é termos a presença de Deus na nossa vida. Não podemos amar mais a posição do que a presença de Deus. Não podemos estar cheios de símbolos de Deus, mas não termos a presença de Deus. Não podemos ser arrogantes e acharmos que somos o povo escolhido, que por sermos cristãos nada vai acontecer conosco, porque nós somos povos superiores. Nós temos que ser cada vez mais dependentes de Deus. Israel aprendeu essa lição a duras penas. E nós podemos traçar um paralelo muito interessante entre a primeira guerra de Israel com os filisteus, em 1 Samuel capítulo 4, e a segunda em 1 Samuel capítulo 7. A diferença de mentalidade de uma batalha e outra batalha. Neste momento, a arca do Senhor foi tomada. A arca do Senhor já não estava mais com Israel. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Fica aqui a lição sobre 1 Samuel capítulo 4 e capítulo 7, essa tomada da arca do Senhor pelos filisteus, e esta guerra que outrora foi perdida e depois foi ganha, e as cidades foram recuperadas. Foi perdida em 1 Samuel capítulo 4 e as cidades foram recuperadas, e ganha a batalha em 1 Samuel capítulo 7. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo se você gostou, se esse vídeo te edificou em alguma coisa. Grande abraço, meu irmão, e fiquem na paz.